Eu vou falar para você agora como que usa o refratômetro para medir o teor de açúcar do seu mosto cervejeiro. Refratômetro é esse equipamento aqui. Ele serve para medir o teor de açúcar do mosto cervejeiro com base na refração da luz. Então você coloca uma amostra do seu mosto aqui nesse prisma, fecha e faz a leitura por essa lente ocular. E você vai ter a medição do teor de açúcar da sua solução, no caso, o mosto. Como que o refratômetro consegue medir o teor de açúcar usando a refração da luz? A refração da luz é um fenômeno físico que significa a mudança de direção da luz quando ela muda de meio de propagação. Quando a luz passa por uma interface da mudança do meio de propagação, ocorre uma inclinação no raio de luz, ou seja, muda-se a direção de propagação. Uma das propriedades da refração da luz diz que o meio é mais refringente, ou seja, entorta mais a propagação, muda mais a propagação da luz, quanto mais denso for o meio. É o que acontece com o mosto cervejeiro. Quanto mais açúcar estiver dissolvido no mosto cervejeiro, mais ele vai mudar a direção da propagação da luz. Maior vai ser o ângulo de mudança da propagação da luz. Portanto, a gente pode saber que quanto mais refringente for o mosto, mais açúcar nele terá dissolvido. É isso que o refratômetro faz. Ele mede o quanto a luz do mosto, a luz que passa pelo mosto está sendo refratada, e a partir desse quanto que a luz está sendo refratada, ele te informa o teor de açúcar. Quando você olha aqui pelo refratômetro, ele não te informa o índice de refração do mosto. O que ele te informa já diretamente é a porcentagem de açúcar do mosto. Ao olhar aqui pela ocular do refratômetro, você vai ver uma escala, no meu caso aqui, de 0 a 32. 32 o quê? 32 graus Brix. Graus Brix é o nome dado à leitura do refratômetro. 1 grau Brix, isso é importante da gente saber. 1 grau Brix corresponde a 1% de açúcar. Então, se eu colocar aqui 3 gotas de mosto e ler 10 graus Brix, significa que esse mosto tem 10% de açúcar e 90% de água. As outras substâncias que fazem parte do mosto, que também dão gosto à cerveja, elas são desprezíveis, né, nesse processo aqui, porque elas são a concentração delas é muito inferior em relação à concentração de açúcar, que a gente chama de traços. Elas são traços de substâncias em relação ao açúcar. Mas esses traços são importantes para a sua percepção sensorial. Mas, para efeitos de medição de açúcar, eles são desprezíveis. Então, como que a gente faz para usar o refratômetro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar água pura aqui por meio dessa pipeta. Três gotas já é suficiente. 3 ou 4 gotas, você não precisa de mais do que isso. Fecha e agora faz a leitura. Você tem que enxergar aqui 0 Brix, porque essa solução de água pura, obviamente, tem 0% de açúcar. Então não tem que estar nem acima nem abaixo de 0 Brix. Se tiver acima ou abaixo de 0 Brix, usando a chave de fenda que vem junto com o seu refratômetro, você calibra girando um parafuso que vem aqui, até que você obtenha 0 Brix. Se você não fizer isso, você vai ter uma leitura errada no seu teor de açúcar. Isso é importante de se fazer todo dia em que você usar o seu refratômetro. Então hoje eu estou usando para poder gravar esse vídeo, eu fiz a calibração aqui, ele já está em 0 na leitura, então eu não preciso fazer novamente. Agora eu estou pronto para poder fazer uma leitura de uma concentração de açúcar diferente de 0, né, e ter uma medida com exatidão, né, do teor de açúcar. Antes da gente fazer a medição de açúcar, é importante secar esse local aqui onde você põe a amostra.
Porque se você deixar a umidade aqui, essa umidade vai contaminar a sua amostra de mosto. Se essa umidade aqui for de apenas água, né, a contaminação tenderá a diluir o seu mosto e você vai ter um teor de açúcar menor do que o teor de açúcar real do mosto. Eu preparei aqui uma solução de 12% de sacarose, só para poder a gente ver no refratômetro. Então, usando a pipeta que vem com o refratômetro, a gente pega um pouco aqui, até devolve, vou devolver um pouco aqui, não se faz isso no mosto, você joga fora, você descarta, mas eu vou devolver aqui, porque esse aqui não é o meu mosto que vai fermentar. É importante fazer isso para poder limpar a pipeta também de outras soluções que tenho aqui dentro. Na verdade, a minha pipeta estava suja, digamos assim, de água, que poderá diluir a amostra que eu colhi aqui e ter uma medição inadequada, ou seja, medição na verdade incorreta, né? Então eu vou pegar aqui a amostra, 3 gotas no meu refratômetro, fecha e olha. Eu estou vendo aqui, você vai ver também, né, que o refratômetro mediu 12 Brix. Por quê? Porque isso aqui é uma solução de 12% de açúcar. Eu preparei essa solução colocando 12 gramas de sacarose, que é o açúcar de mesa, e completando esses 12 gramas até atingir 100 gramas de solução. Ou seja, aqui tem 12 gramas de sacarose e 88 gramas de água. Eu tive que aquecer a água para poder facilitar na dissolução da sacarose na água. Mas depois no finalzinho, eu acrescentei água gelada para poder chegar na temperatura ambiente. E não ficar com uma solução fervente aqui na minha mão. E por falar em temperatura, uma coisa importante também do seu refratômetro é essa indicação aqui, ATC. Significa compensação automática de temperatura. Quando você comprar o seu refratômetro, compre o refratômetro com a indicação ATC. Porque o índice de refração da luz, ele varia com a temperatura. E esse refratômetro, ele já tem uma compensação de temperatura. Se você fizer a medição a 30 graus, ou a 20 graus, ou a 10 graus, conforme a temperatura ambiente onde você estiver, você vai ter uma leitura correta do teor de açúcar da solução. Para o universo cervejeiro, ou seja, para você que vai usar o refratômetro para fazer cerveja, prefira o refratômetro que vai de 0 a 32 Brix. Porque 32% de açúcar é um limite razoável para o mosto que você vai fazer. A cerveja mais concentrada, né, o mosto mais concentrado que eu já fiz para poder fazer uma cerveja foi de 26 Brix, uma Barley Wine, ou seja, ainda não consegui alcançar 32 Brix de concentração. E talvez eu nem queira, né? Toma cuidado para você não comprar outros refratômetros que são usados para medir concentração de mel. O mel é muito mais concentrado que o mosto cervejeiro. Então esse refratômetro para medir mel também não vai atender a sua necessidade. Existem refratômetros que medem de 0 a 40 Brix. Mas talvez você perca um pouco de precisão se você comprar um refratômetro de uma escala tão extensa. Por isso que eu ainda prefiro o refratômetro de 0 a 32 Brix. O que você vai ver aqui na ocular do refratômetro? Você vai ver uma imagem, né, com uma escala de 0 a 32 Brix. Embaixo você vai ver branco, a cor branca, e acima você vai ver a cor azul. Desde que você tenha uma amostra aqui, obviamente. Se você não tiver uma amostra, você vai ver tudo azul. Mas se você tiver uma amostra, você vai ver branco embaixo, azul em cima. A fronteira entre o branco e o azul indica o teor de açúcar da sua solução. No meu caso aqui, a solução tem 12% de açúcar. Então, a leitura dela no refratômetro são 12 Brix. Você vai ver, então, a fronteira entre o branco e o azul indicar 12 aqui na ocular. Quando você estiver fazendo a medição do seu mosto cervejeiro, tente pegar uma amostra do seu mosto o mais límpida possível. Infelizmente, um efeito colateral de uso do refratômetro é que, se você tiver uma amostra com turbidez, essa turbidez borra a fronteira entre o branco e o azul,
tornando um pouco mais difícil a leitura. Então, tente pegar uma amostra de mosto o mais límpida possível para que você não tenha problemas na leitura aqui. Para que a fronteira entre o branco e o azul seja a mais nítida possível para que você faça a sua leitura. Esse problema de turbidez acaba acontecendo mais quando você vai medir a amostra da sua cerveja. A cerveja acaba vindo, né, da torneira do fermentador com bastante turbidez por causa das proteínas do mosto que decantaram, por causa da levedura que decantou ali, então acaba vindo junto essa sujeira, né? Quando acontecer da sua cerveja vir com turbidez, coloca a sua amostra num copinho, né, numa xícara, e coloca no congelador. Não esquece lá não, senão vai congelar. Então você deixa lá e deixa gelar, aí a turbidez vai decantar e aí você tem por cima ali uma amostra mais límpida, né, mais adequada para você fazer a leitura no refratômetro, né? E no fim das contas você acaba até se acostumando a ler com a fronteira entre o branco e o azul meio borrada, né? Acaba ficando bom nisso com o tempo, né? Vai acabar acontecendo. Como que eu faço agora para poder medir o teor alcoólico da cerveja usando as leituras do refratômetro? Existem equações matemáticas, né, que a partir da leitura do refratômetro você obtém o teor alcoólico da cerveja. Conseguir a densidade da cerveja a partir da leitura do refratômetro é até fácil, é uma equação simples, né? É uma equação de um polinômio de terceiro grau. Dá para fazer com calculadora, né? Tendo um papel na mão para você anotar os dados intermediários da conta. Mas calcular o teor alcoólico já é uma etapa mais complexa, que talvez necessite a aplicação de 6 fórmulas até chegar no teor alcoólico por volume. A boa notícia é que existem aplicativos para celular que calculam o álcool por volume, bastando você informar a leitura do refratômetro antes de fermentar e a leitura do refratômetro depois de fermentar. Eu tenho 2 aplicativos que eu baixei da Play Store. Um chama Wort, ele está em inglês, mas ele calcula o teor alcoólico por volume, baseado nas leituras do refratômetro. E tem também um aplicativo da loja Lamas, que também você pode fazer download, instalar no seu celular e ainda está em português. Com ele você também informa a leitura inicial do refratômetro, ou seja, antes de fermentar, a leitura final da fermentação e você obtém o teor alcoólico por volume. A principal vantagem do refratômetro é que você usa uma amostra muito pequena de mosto, apenas gotas, talvez 3 ou 4 gotas para poder tirar a sua medida. No caso do densímetro, você precisaria de, toda vez que fosse tirar uma nova amostra, extrair, sei lá, 200 ml de mosto, de cerveja, que faria um desperdício, né? Então, a vantagem do refratômetro é a pequena quantidade de amostra, né, que você consegue medir os parâmetros da sua cerveja. E você também pode me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram onde eu compartilho meus conhecimentos cervejeiros, compartilho as coisas que eu faço no dia a dia, se tratando de cerveja, né? E você é bem-vindo. Lá você pode até me perguntar algumas coisas que eu respondo. Meu Instagram cervejeiro é Arthur_Cervejeiro. Então, aqui está o link também, basta você clicar que você vai ter acesso ao meu Instagram cervejeiro.